Olá, eu sou Gilberto Soares, esse é o nosso segundo programa de entrevista do Papo Reto. Está sendo transmitido no canal do Combate ao Racismo do PT de Minas Gerais e também no canal do Comitê de Rua. Clica aí no joinha, deixa um comentário e compartilha o link, é muito importante. A militância do século XXI. Precisamos aprender a ocupar as mídias da mesma forma que a gente sempre ocupou as ruas. E nós vamos voltar para as ruas em breve. Vamos lutar por vacina no braço e comida no prato para todos, todas e todas. Roda a vinheta, que já rodou, agora vamos chamar os nossos convidados, que é a Thay Araújo e José Correia e o Juca. Thay, é com você. Olá, queridos. É um prazer estar aqui novamente. E no programa de hoje, nós vamos conversar com o Juca, o José Correia Domingos, afroempreendedor, criador da grife Quebra Conceitos, integrante da Associação Cultural Afro-Brasileira, Betim Cor Brasil. Que prazer estar aqui, Juca. Ô, Thay, o prazer é todo meu, Gilberto, muito obrigado, viu? E eu queria dar um bom dia, né? Agora, 10 horas, né? 10h03, né? Um bom dia a todos e todas e todes. E obrigado pela participação aí. É um prazer estar aí conversando com vocês e com o pessoal aí do Comitê de Rua, que está aí nos prestigiando. Que coisa boa, Juca. Fala um pouco da sua formação, o curso de filosofia, a experiência de vida franciscana. Ok, então, tá, olha só, a minha formação, né, eu sou formado em filosofia e pela PUC, né, de Minas Gerais, o Instituto São Tomás de Aquino, né, que tem uma parceria com a PUC, e eu sempre militei no movimento negro, né, fiz a filosofia dentro da Igreja Católica, com os franciscanos, e por incrível que pareça, eu devo muito de minha formação aos franciscanos, à Igreja Católica, né? Então, tudo que eu sou, né, eu falo muito com o pessoal que eu devo primeiramente a Deus, depois à minha família e depois aos franciscanos. Então, o que eu sou hoje, eu devo muito isso a eles, né? Mas é isso aí. Aí também eu dou aula, né, de História e Filosofia na rede pública estadual e estamos aí com o empreendedorismo, né, afro agora, né? Quer dizer, na realidade a gente sempre foi empreendedor, porque empreender no Brasil nada mais é do que se virar nos 30, né? Esse é que é o lance. Mas é isso aí. É essa. Hã? Nesses tempos difíceis, não é, Juca? É bem complicado. Juca, o Frei Davi é uma figura importante na sua trajetória de ativista negro. Conta pra gente um pouco dessa história. Então, Thais, sem querer, eu só espero que todo mundo que esteja assistindo esse programa seja ruim em matemática, né? Mas é por volta aí. Porque senão vai descobrir minha idade. Mas isso também não tem problema, não, né? Os cabelos brancos já estão aqui, na verdade, olha para você ver. Aí, por volta de 1986, na década de 80, eu entro para os franciscanos da província de Santa Cruz. Então, lá havia já um comunicado, uma discussão muito grande em torno dos movimentos negros, principalmente os agentes de pastoral negros. E o Frei Davi, ele começa a formação do Educafro, que hoje está no Brasil inteiro, principalmente pegando essa questão das vilas e favelas, do pessoal que não tinha acesso às universidades. Então, ele começa a unir os frades, principalmente os frades negros da província, e aí começa a escrever, pedindo para participar, tal, né? E aí eu sempre fugindo. Aí eu falei assim, caramba, porque como a maioria do negro que ainda não se assumiu, ele não gosta de falar da negritude, ele não gosta de falar da escravidão, ele não gosta de falar de consciência negra.
Então, ele procura fugir. Eu fazia isso. Até que um dia eu falei assim, quer saber? Deixa eu atender esse cara só para ele parar de me importunar, né? Então, eu comecei. Mas, paralelo, aí eu também não parei, né? Não parei, porque eu tinha muito preconceito comigo mesmo, principalmente com a minha cor, né? Então, isso, para mim, foi um divisor de águas, porque foi a partir daí que eu percebi que a minha pele, muito retinta, era algo lindo. Foi aí que eu comecei a perceber isso. Por que lindo? Porque, além de beleza em si, era diferente. Mas tem uma outra figura muito importante que me fez participar do movimento negro. Que, além do Frei Davi, foi o Frei Belisário, que hoje é até bispo, né? O Frei Belisário, um dia, eu lá na formação, né, em São João del Rei, ele pegou, olhou para mim e falou assim, mas você não conhece Dorival Caymmi? Você baiano? Não conhece? Eu nem sabia quem era esse cara. Aí ele me pegou toda a coleção de Dorival Caymmi, né, baiano, Salvador, né? Pegou toda essa coleção e falou, olha, você vai ouvir Dorival Caymmi agora, do primeiro até o último LP, na época aqueles LP, né? Aqueles redondos, né? E eu fui ouvir. Aí eu falei, meu Deus, que chato isso, é? E, de repente, eu falei, que legal. E aí eu comecei, né? Sem contar também que os franciscanos colocavam a gente para escrever cartas para as embaixadas, pedindo a soltura, por exemplo, do Nelson Mandela, sabe? Então, era uma forma de atuação, sabe? Então, isso, para mim, foi um divisor de águas. Então, eu tenho essas duas pessoas como, assim, os que me incentivaram a estar no movimento negro. Mas é isso aí. Foi assim a minha entrada. E aí, até hoje, eu estou aí, não saí e nem vou sair e vou morrer militante do movimento negro, né? Maravilha, Juca. Muito bom. Juca, e sobre a Associação Cultural Afro-Brasileira de Betim? Então, Gilberto, por onde eu passei nessa formação, eu ajudei. Isso é um legado que eu acho que é muito legal, porque por onde eu passei, eu ajudei a fundar os movimentos. Em São João del Rei, eu não sei se ainda funciona, nós fundamos lá o Movimento Negro Sanjoanense, sabe? Num clube, acho que até o nome Atletique que tem lá, nós ajudamos a fundar. Chegando aqui em Betim, não foi diferente. Aqui em Betim, eu lembro que nós, nos idos de 95, 94, aí tinha várias pessoas, e ainda tem ainda, doutor Zé Carlos Pedro, Marlene Bento, tinha uma vereadora que muito atuante, a Loura, o Renato Siqueira, que dava muito apoio para a gente. E aí nós começamos a discutir o Celso Moretti, que hoje é um cantor de reggae, assim, famosíssimo, né? Então nós começamos um movimento negro de Betim, que em 2010 nós legalizamos aí colocamos como Associação Cultural Afro-Brasileira Betim Cor Brasil, né? Brasil com Z de Zumbi de Palmares. E aí a gente, né, hoje eu sou militante, né, nós estamos aí ligados ao Estado, estamos ligados ao federal, e a nossa presidente, Marlene Bento, né, que é uma mulher negra muito atuante, e aí estamos no debate aí dessas questões aí que o Brasil está discutindo hoje, né? Essas várias questões, empoderamento negro, mulher negra, LGBTQIA+, racismo estrutural, e vamos por aí afora, ok? Mas é essa a minha atuação. Hoje eu estou na Betim Cor Brasil como tesoureiro, né? Não entendo nada de matemática, mas estou como tesoureiro. O pessoal da área de humanas é complicado. É isso aí. A minha atuação da Betim Cor Brasil é essa. Vamos ver só uma palhinha aqui, rapidinho, tá aí. Ok. Verdade, liberdade não chegou. Hoje o negro ainda sofre preconceitos porque representa valor e demonstra seu valor.
negro chorou, ainda chora, meu Deus. Negro chorou, negro ainda chora, meu Deus. Negro ainda... Muito bem, a valorização da cultura afro, né? Exato. Inclusive, Gilberto, esse trabalho é um trabalho que a Betim, um projeto chamado Kizomba, a Festa da Diversidade. Um projeto que a Betim Cor Brasil fez juntamente com o patrocínio da Lei Aldir Blanc, né? Onde a gente procura divulgando a capoeira, a dança afro e o hip hop. Então, quem puder depois estar assistindo no YouTube, está lá, Kizomba, com K, a Festa da Diversidade, que é um trabalho lindo, que esse é o projeto, os projetos que a Betim Cor Brasil, o Movimento Negro de Betim, tem para estar divulgando a cultura negra, para estar denunciando, para estar se posicionando frente a essas mazelas que estão acontecendo no Brasil, principalmente as mazelas em relação ao povo negro, que, de modo específico, são os mais atingidos, né? Quando a gente vê que essa população que está na pobreza, que está no analfabetismo, e vai por aí, né? Então, esse trabalho é um trabalho muito bonito da Betim Cor Brasil, né? E interessante que a Betim Cor Brasil, ela tem também um projeto, a criação de uma biblioteca da diversidade, né? Quer dizer, é claro que a gente ainda está começando, não efetivamos, porque isso é muito complicado, haja vista os patrocínios, as ajudas, isso é muito difícil. Então, a gente faz aquele trabalho de formiguinha, né? Mas esse é um dos projetos, a Biblioteca da Diversidade. Aí tem um outro projeto, que é o Kizomba, que, inclusive, esse material que você acabou de apresentar faz parte, que é divulgar a cultura negra nas suas diferentes especificidades, que vai desde a dança, a moda, a cultura, a música, né? E um outro projeto é a roda de conversa, onde a gente senta para estar discutindo diferentes temas, principalmente temas atuais e temas relevantes à comunidade negra, à população brasileira e etc. Porque, ainda mais no momento desse, a gente tem que estar discutindo, fazendo essa discussão, né? Senão, a gente não vai ter um Brasil, um país realmente democrático, realmente cidadão, que é o que a gente tanto fala, né? É isso aí. Juca, é um prazer, assim, bater esse papo contigo e, assim, saber que você é conterrâneo também, né? Porque você também é nordestino e a coincidência não para por aí, né? Porque você também é professor de história, assim como eu. Né? Então, eu sou bacharel e licenciada em história e também isso nós comungamos, né, da mesma formação. E aí eu queria saber, Juca, esse trabalho como professor de história, como é ser um homem negro numa sala de aula? Além do ensino de história, dá para falar sobre a cultura negra de luta antirracista? Thay, olha, é muito interessante um homem negro formado em história e filosofia estar dentro de sala de aula. É muito interessante a partir do momento, por exemplo, quando você chega, quer dizer, eu digo que é interessante e um pouco chato. Por quê? É interessante porque quando você chega, os alunos, você vê a reação deles na cara. E muitos chegam até a comentar, eles falam assim, nu. Você sabe que esse nu tem a ver com o tamanho, né? Eu tenho aí 1,80 m, 1,82 m, e a cor da pele. Eu acredito até que eles não imaginam que o professor que virá será um negro, tá tão retinto, né? Aí eles falam assim, nu. E, ao mesmo tempo, é chato. Por quê? Porque eu não gostaria que a reação deles
ou dos diferentes brasileiros em relação ao negro ou à negra, fosse dessa forma. A gente não precisaria ser novidade, mas devido ao racismo estrutural, a gente ainda é novidade. Então causa essa reação, o que é chato, né? Mas é muito legal porque me dá uma possibilidade de trabalhar essas questões muito. Não é que eu fico só falando disso, não. Ao contrário, senão seria até muito chato, né? Mas quando eu não estou falando, eu estou agindo, muitas vezes até sem falar, ou na vestimenta, né? Igual muitos chegam para mim e falam assim, não, professor, o senhor é tão diferente. Eu falei, ainda bem que você percebeu, né? Ou então fala assim, professor, essa roupa que o senhor usa, essas roupas, como é que é isso? Então desperta a curiosidade, mesmo sem falar, né? Ou às vezes numa brincadeira que você transforma, igual eles costumam dizer assim, ah, não, me deu um branco. Eu falei, não, gente, em vocês pode até dar um branco, em mim dá um preto. Então eu trabalho muito essa desconstrução dos ditos, a desconstrução das palavras. Tipo, você podia me esclarecer? Eu falo, não, eu não esclareço, eu escureço. Para melhor, sabe? Então eu trabalho muito essa questão, né? Porque a gente precisa perceber que o racismo ele não está só engendrado num comportamento pessoal. Ele está também na palavra, ele está também no olhar, ele está aí em várias outras situações que a gente não sabe. Então, estar dentro de sala de aula é trabalhar isso, E é claro, eu penso que uma questão fundamental é a referência, principalmente a referência para outros alunos, né? É o que a gente sofre no Brasil, é justamente com isso, com a falta de referência do povo negro, do homem negro, da mulher negra, da referência nos locais. Então, a gente já naturalizou tanto os locais, né, que dificilmente você vê um negro com um lugar de fala ali naquele espaço. E quando você vê, ou quando as pessoas veem, eles acham assim, né, igual os meus alunos, né, Mas é muito gostoso essa relação em sala de aula, né, porque aí a gente aproveita e trabalha tudo isso, né, junto. É claro que aí tem os projetos, né, de consciência negra, sabe? Esses dias mesmo eu recebi um comentário de um aluno que virou para mim de Portugal. Ele virou para mim e mandou uma mensagem, hoje ele está em Portugal. Ele virou e falou assim, olha, professor, você foi o melhor professor que existiu, porque eu não era muito interessado nas aulas, mas quando eu via você chegar com aquelas roupas, com aquele jeito, você me mostrava a liberdade que a gente tem que ter, tá? Sabe? E aí eu acho muito bacana isso, né? É isso aí. Então, desculpa, Thay, antes da gente passar para as próximas perguntas aí, vamos fazer um comentário aqui, o pessoal está assistindo a gente, quero agradecer aqui a Cássia Braga, aqui de Belo Horizonte, a Dejani, de Divinópolis, a Ana Couto, Ana Luzia Couto, um beijo, querida, de São Paulo, Lúcia Bento, Vitória Rodrigues, Lúcia Fantinel, a Sidneia, mulher guerreira, lá de Ouro Preto, né, tenho muita admiração pela Sidneia, Cleide Hilda aí, ó, assistindo e prestigiando a gente, a Dejanir, Lúcia Bento, é isso aí, gente, obrigado por estar acompanhando a gente, assistindo, curta aí e chama mais gente para assistir e vamos divulgar, porque esse é um assunto muito importante para nós. Inclusive, até o Dani chegou a falar que eles criaram lá em Divinópolis o movimento negro Mundi, né? Mundi, é isso. Eu ia dar um salve agora para o mundo, um salve para o movimento negro daqui de Divinópolis. Prazer ter aqui, Dani. E, assim, é importante a responsabilidade que a gente tem, que temos, né, enquanto professor de história,
não é, Juca? Porque, assim, essa sociedade escravocrata, né, que temos atualmente não, assim, esse ranço escravocrata, né, dentro sim. da nossa história, ela só é combatida e trabalhada dentro da escola mesmo, é no espaço da escola. Então, trabalhar essa relação cultural, trabalhar para que os alunos possam compreender que o Brasil é um país plural e perceber que o racismo, né, ele está inserido dentro da nossa sociedade, e a gente poder trabalhar isso dentro da questão política, social, cultural, é muito importante. A gente tem esse papel. Muito bom. Vamos agora para o outro bloco. É muito legal, né, ver essa relação da criação da grife, né, o quebra-conceito. Você sempre costurou, Juca? Como foi esse aprendizado? Thay, por incrível que pareça, eu falo que eu já nasci costurando. Por quê? Porque lá na minha terra, criança com 5, 6 anos, por incrível que pareça, eu sempre gostei de trabalhar, de mexer com bonecas. Criança, 5, 4, 5 anos. E aí, a minha mãe nem me deixava ficar dentro do quarto ou coisa assim, não. Porque se eu ficasse muito tempo parado ali dentro do quarto, eu pegava o lençol, eu pegava a fronha e eu cortava tudo. Eu cortava. Então, quando ela chegava, estava tudo cortado, o que eu estava fazendo roupa, dizendo eu que estava fazendo roupa de boneca, sabe entendendo? Então, por isso que eu falo que eu sempre... eu já nasci costurando, né? Mas uma coisa que vai me fazer muito... E a minha irmã também, a minha mãe costurava, tinha até aquelas máquinas de mão assim, né? De manivela. A minha irmã costura muito e eu sempre... A minha irmã mais velha, né? E eu sempre ficava ali do lado dela perturbando, né? Então, essa coisa do olhar, né? Então, eu aprendi muito com esse olhar, o visual. Então, eu mais ou menos já tinha algo na cabeça formado, ok? Mas algo assim que me fez muito aprender a costurar foi quando chegou a minha juventude. Então, como eu disse no início, eu tinha assim, uma baixa estima muito forte, né? E aí, eu procurava muito isso na vestimenta. E quando eu procurava algo diferente, algo que eu gostava, eu não achava. Então, eu achava coisa que todo mundo tinha. E isso eu não queria, né? E quando eu entrei para a vida religiosa, parece que isso ficou muito forte. Porque eu queria afrontar. Eu queria afrontar os frades, principalmente os frades. E aí eu procurava, né? Eu procurava vestir cores tipo amarelo ouro, verde limão, vermelho, porque se pregava muito a simplicidade. Franciscanismo, né? Vocês já viram, tem a ver com a simplicidade, né? Então, eu falava o contrário. E aí eu comecei a aprender. Por incrível que pareça, eu comecei uma das minhas primeiras peças que eu fiz à mão, que era até hoje eu tenho até hoje eu tenho essa bermuda que eu fiz à mão, é um xadrez vermelho, né? E aí depois eu fiz uma outra roupa a partir de uma túnica de padre. Gilberto até conhece essa história. A gente fazia limpeza. Não, mas o lance é o seguinte, a gente fazia limpeza na sacristia e algumas túnicas de linho. Então, como eu conhecia muito linho, assim, muito de tecido, aí eu olhei e falei, poxa, esse tecido é muito bom. E eles iam jogar fora. Eu falei, não vai jogar fora. Peguei, desmanchei tudo e fiz uma calça e uma camisa. E por incrível que pareça, para todo lado que eu ia, todo mundo sabia que aquilo era uma túnica de padre. Eu não sei por quê,
Mas tudo bem. Então, a criação da marca se deu a partir daí. E é a partir daí que eu começo a costurar, né? Em 95, acontece um divisor de água muito interessante, que, de novo, né, eu devo essa questão de hoje ao movimento negro, porque foi toda uma questão que se discutia também na época, né? A estética negra, né? Que ia desde o cabelo até a vestimenta, até o ser negro. Porque quando a gente fala de estética negra, a gente não está falando só da aparência, né? A gente está falando também de uma questão muito comportamental. Por isso que o pessoal fala muito aquela questão você é negro, mas tem a alma branca, né? Está muito ligado à questão do comportamento europeu que se espera do negro, né? Então, esse estereótipo negro vem muito a calhar por aí. Bom, e aí, o que acontece? Em 95, eu sou chamado a dar um curso de moda afro em Ipatinga, e foi o primeiro governo do Chico Ferramenta, do Partido dos Trabalhadores, em Ipatinga, através até de uma amiga, Renilda, né? Então, eu vou para lá, eu fiquei assim, eu fui mais tremendo, né? Mas enquanto professor, historiador, pesquiso, né? Aí eu pesquisei, fiz um trabalho muito bacana, sabe? Até hoje eu tenho uma apostila, e foi um trabalho muito bonito, e foi por volta dos 300 anos, né, de Zumbi de Palmares, e aí nós fizemos o desfile em pleno centro da cidade, né? Eu estava lá tinha mais ou menos umas 15 mulheres. Primeiro eu saí com elas para a gente poder identificar o que seria em Ipatinga, nas lojas, a estampa afro, né? Aqui atrás eu tenho até algumas, principalmente com a geometria, né? E o que caracteriza? É claro que não é só a geometria, mas o forte no tecido afro é a geometria, ok? E aí depois nós sentamos para costurar, tinha até um galpão bacana que a prefeitura disponibilizou para a gente, e no final, as peças que elas produziram, nós saímos na praça, no centro da cidade, desfilando. Então, isso foi muito bacana, foi muito marcante, e a partir disso, eu não parei. E aí, a marca Quebra Conceito veio a partir de uma parceria que eu tinha com um amigo e a minha irmã, onde depois eu peguei e falei assim, quebra conceito, tá, quebrar os conceitos, quebrar os paradigmas, né? Aí eu falei, isso encaixa muito bem. E aí eu comecei, então, a idealizar algumas roupas, eu chamo hoje de afrocontemporânea. Tipo essa camisa que eu estou usando, a camisa que o Gilberto está usando, que por sinal é linda, né, Gilberto? Então eu comecei aí que vai desde vestido, igual esse que está aqui atrás, né? Eu estou na cama aqui, mas estou com uma dificuldade de... tá aqui. Esse aqui é um vestido de festa, esse aqui já é mais um vestido tradicional, esse marrom, e aqui uma camisa, masculina, né? Então, eu comecei a trabalhar essas roupas contemporâneas. Em 2017, eu e uma amiga, né, uma parceira, a Cel Turbantes, que ela lida também com turbantes, né, uma afroempreendedora poderosíssima, que está até nos assistindo, eu acredito. Nós inauguramos, então, ela inaugurou a marca dela, que é a Cel Turbantes, e eu inaugurei a Quebra Conceito, né, com essa referência negra, afro e também brasileira, porque eu trabalho não só com os tecidos africanos, mas eu trabalho também com os tecidos brasileiros, que nos remete ao nosso povo, né? Que é justamente o quê? O americano cru, né? A chita, o chitão. Eu tenho camisas aqui, por exemplo, com o amorim. Aí o pessoal pergunta, mas o que é amorim? O amorim nada mais é do que aquele tecido branco, fininho, 100% algodão, que as nossas mães
usavam para fazer as anáguas, ou então para fazer aquelas combinações que usava debaixo do vestido, que muitas até hoje usam. Então, eu trago muitas essas reminiscências para poder, né? Trabalho muito com a questão, por exemplo, do retalho, emendando o retalho. Eu faço algumas peças, igual aqui, por exemplo, eu tenho um vestido, é um vestido de uma manga só, e eu faço a partir do retalho, trabalhando essa questão da sincronia, tal, né? Então, eu trabalho camisas. Qual família brasileira que nunca emendou a camisa aqui, né? Uma camisa. Qual família brasileira que nunca emendou retalhos para se fazer uma coxa, né? Porque devido a essa dificuldade nos preços, muitas pessoas lançavam mão dessas questões para poder ter o seu sustento, ter as suas peças, etc, etc, etc. Olha, interessante, nós estamos aqui com um amigo lá dos Estados Unidos, viu? Que é o Cacau. Que legal. É isso aí. Mas então, e a partir daí surgiu, né? Temos muitos comentários interessantes aqui. Olha que interessante a Dejanir. Nos anos 70, com a cultura hippie, houve também um avanço da cultura música, consciência e indumentária. Depois vieram os anos de chumbo, que perduram até hoje, tentando padronizar tudo, né? Então, a arte, vestir-se é resistência. Eu queria agradecer aqui a presença do Elma Amaral, de São Gonçalo do Pará, do José Carlos Silva, o Cacau, nosso querido amigo Cacau. Né? Olha, que legal. Elma Amaral está aí. Na terra da nossa vereadora aqui de Belo Horizonte, Macaé Evaristo. Né? Macaé, maravilhosa. Também para Macaé Evaristo. Salve para Macaé. Coisa boa tê-la aqui, companheira. Isso. E tem Eunice Celos também está aqui, de São Paulo, né? Que papo gostoso. Adoro ouvir falar de anáguas e amorins e coxas de retalho. Lembrou, né? Foi lá no fundo do baú mesmo. Marlene e Lúcia Bento. Agora nós vamos... Elas são integrantes da Betim Cor Brasil. Marlene Bento é a nossa presidenta. Olha, que legal. Sejam bem-vindos. Antes de chamar, então, o terceiro bloco... A estética afro como resistência. É tão legal a gente ter esse tema. Eu lembro, Juca, que em conversa que nós tivemos, você falou sobre o quebra-conceito como forma de resistência e tendo essa consciência social, né? Quais são as cores que combinam com o tom da pele negra? Você se veste para outros ou para si mesmo? Conta um pouquinho para a gente, Juca, sobre essa relação do quebra-conceito, ser resistência e ter também uma conotação social, que nós queremos ouvir isso. Pois, então, o Cacau está falando aí que eu fazia roupas para ele, é verdade. Então, tá. Eu estava vendo no Instagram também, sabe, sua arte, né, praticamente, porque assim, cada peça mais maravilhosa do que a outra. E assim, eu fiquei maravilhada, né? Então, estou doida também para adquirir também uma vestimenta sua, algo seu, muito bom. Pois é. Então, Thay, são várias perguntas, né? Então, olha só, vamos começar falando que cor que combina com a pele negra. Eu costumo dizer que a cor que combina com a pele negra é aquela que faz você se sentir bem. É aquela que você olha no espelho e você fala assim, nossa, eu ficaria com essa pessoa. Você está me entendendo? Porque se eu falar assim,
que o que combina com a pele negra é o vermelho, é o amarelo, eu vou estar definindo algo a partir de mim. Eu vou estar me pegando como referência. E isso não é legal. Eu acho que o que é legal é você deixar que o outro fale por ele, a partir das escolhas. E é aí que vai trazer o brilho nos seus olhos, é aí que vai trazer o que a gente está falando tanto hoje de empoderamento. Empoderamento nada mais do que você olhar no espelho e falar: poxa, eu estou muito bem. Você entendeu? Então, isso é muito legal, né? A cor que combina. Agora, é claro, eu sempre falo para o pessoal que existem algumas cores que exaltam mais a cor da pessoa. Tipo, o amarelo exalta mais a pele negra, o vermelho exalta mais a pele negra, a cor branca exalta. Cores que contrastam com a pele negra exaltam muito mais, né? Por exemplo, uma pessoa branca, ela, usando preto, se destaca muito mais. Usando vermelho, chama até aqui para as pálpebras, né? Pálpebras não, como é que é o nome aqui? As bochechas, o vermelho, né? Então, o colorido em si, ele dá vida. Isso é que eu falo. Porque dependendo da pele, empalidece, ou entristece, ou sei lá. Então, eu falo muito isso, ok? Mas é claro que aí vai do gosto, vai da história, né? E é aí que eu venho respondendo a outra pergunta. Essa estética negra enquanto resistência, né? Enquanto resistência, por quê? Porque com essa caminhada, eu percebi que os grilhões que nos prendem é mais do que político, econômico, social. Existe um grilhão psicológico muito forte na nossa cabeça. Tipo, eu não posso usar vermelho, eu não posso usar, porque aí tem vários jargões, né? Porque vermelho, inclusive, a mulher, se coloca um batom vermelho, ela é puta, ela é, sabe? Como se a mulher não tivesse a sua dignidade. Todas as mulheres têm a sua dignidade, né? O amarelo vai te destacar demais, não é uma cor séria. Então, tem vários jargões. E aí, às vezes, eu vejo as pessoas chegando aqui e conversando comigo, e eu percebo quando a pessoa está ainda aprisionada naquele quadradinho que a sociedade capitalista, eurocêntrica, quer nos colocar, ou se ele já se libertou, está começando a se libertar. Então, é a partir disso. Porque a estética afro, ela vai trazer isso, né? Uma outra coisa de resistência é no sentido de que nós vamos começar a dar evidência, a mostrar esse outro modo de se vestir que é negro, que é afro, né? Que é afro. Então, um outro modo de vestir que dificilmente você vê nas ruas do Brasil e que deveria ser uma coisa muito comum, mas você não vê. Por que eu digo comum? Porque nós estamos falando do segundo país mais negro do mundo. Só perde para a Nigéria. Só perde para a Nigéria. E, no entanto, você não vê essas indumentárias, você não vê esse colorido. Quando você vê, é em algum momento específico, né, da realidade brasileira, alguma festa ou coisa parecida. E eu falo que a moda afro não é para você só ir em festas da cultura negra, um pagode, um congado, Não. A moda afro é para você ir em qualquer lugar. É para você vestir dentro de casa. É para você ir no sacolão. Na vida, exatamente. Né? Então, é bem dentro desse sentido. Né? Inclusive, é até legal também a questão das estampas. Né? Resistência nesse sentido. Você traz um significado nas estampas. Não são meros desenhos. Todos eles, a partir dos adinkras, né,
que são as ideologias, as filosofias africanas, a partir dos ideogramas, que nós chamamos adinkras, né? Que cada um tem o seu significado. Igual aqui mesmo, né? Nessa estampa, a gente vê uma composição de desenhos. Não é um desenho só, são várias composições de adinkras, né? E aí vai, né? Então, nesse sentido, a gente traz para a discussão. Então, eu costumo dizer para o pessoal que não é só uma roupa, né? É uma ideia. Aliás, são várias ideias, né? Alguém te vê, ele já logo conclui. Essa pessoa tem determinada ideia, tem determinada postura, gosta disso, daquilo. Isso é muito legal. É empoderamento, não é, Juca? Empoderamento, exato. Eu vejo o fortalecimento da cultura, né, da identidade brasileira muito forte através da estética também, da cultura. E quando eu vejo assim as suas roupas, fala um pouquinho, o seu tecido, ele vem da própria África, não é isso? Então, sim. Assim, e tem um significado dentro de todos os desenhos que tem essa estampa, por trás de cada tecido, não é? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Então, pelo fato de eu trabalhar muito com o mote principal é a questão afro, eu trabalho muito com os tecidos que o povo de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Senegal, trazem para cá, o pessoal que vem principalmente estudar aqui, alguns refugiados, né? Vem trabalhar aqui para se sustentar, eles trazem os tecidos para cá e vendem. Então, muitos dos empreendedores afro que lidam com moda, acessórios de modo geral, compram desse pessoal. Mas, paralelo a isso, eu trabalho também com os tecidos brasileiros. Sabe o que a gente chama de garimpagem? Você sair na loja, às vezes até é interessante, quando você chega na loja, você pergunta, você tem algum tecido afro? Ninguém sabe o que é. Por incrível que pareça, os vendedores não sabem. Agora, interessante, se você falar étnico, todo mundo vai te mostrar zebra, onça, cobra. Bom, mas então, eu faço também essa garimpagem, que é ir nas lojas e ver o que me remete à África, qual a estampa que me remete à África, né? Igual esse tecido aqui, esse marrom, ele é um tecido que é brasileiro. Mas é uma estampa que, se você olha, apesar de ser marrom, preto, branco, é uma estampa que remete à África. Você fala, é diferenciado, né? Aí eu coloco um turbante, porque eu falo que a moda afro, ela não é só a roupa, um vestido, uma camisa, mas ela também está atrelada aos acessórios que você usa. Um colar, um brinco, um turbante, um bracelete. Igual aqui em Betim, nós temos a Flor do Campo, que também trabalha, além da Cel Turbantes, que eu já falei, né, que trabalha com turbantes, nós temos a Flor do Campo, que trabalha com bolsas e brincos, mas é assim, de uma qualidade absurda, e ela também trabalha com esses tecidos, né? E é como eu disse, né, os tecidos, eles trazem todo um significado filosófico, religioso, ideológico, ético-moral, comportamental, que vai desde um pedido de casamento, né, até uma demarcação de território. Tipo, quando você vê um coração, não é simplesmente um coração como nós temos a definição aqui. Né? Ela tem toda uma conotação filosófica por trás daquilo. Né? E o chamado adinkra, né, do povo Axante, que sempre usou muito, né, esses ideogramas, né? E aí também acrescentando até aquela questão, quando a gente fala que o continente africano viveu só da oralidade. Não, ele não é só a oralidade. Tinha várias e várias formas de se comunicar
haja vista aí os egípcios, né? Que usava também de ideogramas, desenhos, para se comunicar. É tanto que até hoje muitos estudiosos, filósofos, filólogos, não conseguiram ainda interpretar muitas, né? Haja vista aí a pedra de Roseta, né? Mas, então, tem esses significados que eu acho que depois vale a pena o pessoal que está aí nos assistindo, né, pesquisar os adinkras, né? Que, inclusive, eu tenho até uma ideia de fazer um grande projeto de camisetas e blusas com os adinkras, que é muito legal. Igual, por exemplo, tem um adinkra muito famoso, inclusive os pichadores. A Sidneia está aqui falando assim, é muita coisa que tiraram de nós, e é verdade, né? É verdade, Sidneia. Tem um adinkra muito famoso, que é o Sankofa. Olha, o Sankofa... Ele também está falando aqui, ó, os negros precisamos sair da matriz e expor a riqueza da nossa cultura e nas áreas de conhecimento, né? E em áreas de conhecimento. Verdade, Adjani. E aí, o Sankofa, que é, inclusive, um dos símbolos que eu vou aderir à minha marca, é o Sankofa, ele quer dizer o seguinte, se você quer conhecer hoje o teu presente, volte no teu passado. Ou seja, nunca é tarde para você voltar e pegar aquilo que ficou lá. Porque nós, brasileiros, eu falo brasileiro porque eu não conheço outros países, né? Então, eu falo nós, brasileiros, nós temos muito isso de descartar o passado, descartar mamãe e papai, vovô e vovó. Haja vista até que a gente chega ao ponto de maltratá-los, né? Aliás, maltratar não, de matar mesmo, muitas vezes, né? Principalmente se é vovô e vovó, né? Então, assim, ao contrário, com essa situação, com esse povo, é que a gente vai fazer o resgate, o Sankofa, que o Adjani está colocando aí. Trazer o conhecimento agora, porque é por causa dele que nós vamos sobreviver. É por causa desse conhecimento que nós não vamos cair na depressão, no estresse. Hoje a depressão é a doença do século, mas por quê? Ninguém sabe de onde veio, quem é e o que faz, né? Então nós precisamos fazer esse resgate, até como autoafirmação. Você disse muito bem a palavra, empoderamento, autoafirmação. Eu costumo dizer empoderamento não no sentido de poder, de dominar, é no sentido de valorizar. Esse é que é o empoderamento, de se sentir à altura, bem, coisa que sempre nos colocaram para baixo. Você é feio, você é fedorento, E aí muitos, né, quando a gente começa a falar isso, né, eles falam assim, nossa, lá vem o mimimi. Agora, na pandemia, alguns colegas estão falando o seguinte, mimimi é aquela situação que o seu parceiro, o seu colega está sentindo e você não foi possível solidarizar-se com ele. Isso é que é mimimi. Ou seja, é aquela situação que você não tem empatia, então não te afeta, né? Tá? Aí a Sidneia está falando que a Adinkra é um sistema de escrita maravilhoso, é perfeito, né? Inclusive, eu tenho um livro aqui que até é o meu... Eu falo que é o meu sustentáculo em relação às minhas roupas, né? Entendeu? Então, é muito isso. O Elmo, meu grande amigo Elmo. É interessante. É interessante, Juca, porque assim, eu estava pensando em tudo que você está nos falando, né, essa riqueza cultural que você nos traz no dia de hoje, e eu estava pensando nessa questão da honra, né, de honrar os nossos ancestrais, porque, assim, para que nós possamos estar aqui, é tão revigorante a gente perceber que para que tenhamos esse direito de fala, esse direito de participar da cultura, esse direito de participar, ter uma vida ativa na sociedade, muitos
de nós, né, muitos dos nossos antepassados morreram para que possamos ter esse direito. Então, para que a gente, quando rememora essa memória dos nossos antepassados, quando a gente honra os nossos antepassados, a gente lembra, né, que para que possamos ter todo esse direito, muitos dos nossos morreram. Então, aí, né, vem essa relação dessa autoafirmação mesmo e de levarmos essa luta adiante. É muito importante quando a gente vê, né, os nossos, né, empreendedores, assim como você, que leva a relação da cultura, da estética, da educação também, que participa da política. Temos aí a Macaé Evaristo, que participa dos espaços que têm relevância na sociedade. Então, é muito importante que possamos, né, sair dessa base, dessa pirâmide e passar a participar dos espaços para que possamos, de fato, ter voz, voto, expressividade e possamos mudar um pouco dessa mentalidade escravocrata, racista, misógina, xenofóbica, e para que a gente possa combater não só esse governo que está aí, mas não deixar que outros possam vir. É importante a gente ter essa unidade, ter esse senso coletivo, né, de proteção à nossa cultura, ao nosso povo, né, à nossa ancestralidade e, principalmente, à nossa memória, né? É muito legal a gente pensar nisso. Eu lembrei também, Juca, que você também faz tecidos como vestimentas especiais, como vestido de noiva afro, não é isso? Exato. Que legal! Na realidade, eu produzo bastante coisa, né? Eu produzo os estilos camisetas, blazer, roupa social, né? O Zequeté, né? Olha só. Gente. E rememora principalmente o congado, né? Para colocar na cabeça, sabe? Olha. Que lindo! Então, a Babaiomi, que são um símbolo de resistência, né? Como lembrança, então é muito bacana. Os embornaus, para poder colocar as peças. Pessoal, algumas pessoas não conhecem a palavra embornal, né? Mas são sacolinhas, né? São sacolinhas. E no Nordeste, algumas regiões do Nordeste, é conhecido como embornal, né? E aí vamos produzindo várias coisas. Bastante. Pois é, a gente lá a gente colocava até farofa dentro para poder ir para a roça, né? Lá no Nordeste, se eu mandar um beijo aqui para as pessoas que estão assistindo em Recife, em Alagoas, João Pessoa, um beijo, queridos. Um salve também ao Nordeste. Salve, salve ao Nordeste. Inclusive, o Zé Carlos está colocando aqui que nos Estados Unidos os negros usam muitas roupas coloridas também, né? Porém, muito criticado pelos brancos. Zé Carlos, não é diferente aqui do Brasil. Aqui, né? em Belo Horizonte, por exemplo, nós já tivemos situações, inclusive foi parar na justiça, das pessoas passarem na rua e arrancar o turbante na cabeça da menina. Arrancar, passando assim, chegou e tira essa coisa horrorosa, sabe? Então, isso é um absurdo, né? Pegar, por exemplo, o cabelo Rastafari e cortar. A polícia chegou a pegar um colega nosso, militante, e raspar a cabeça, tirar o Rastafari dele, né? Então, isso é muito sério, incomoda muito, né? É uma violência, né? Exatamente. Uma violência, Juca, que, assim, todos os segmentos acabam sofrendo, né? Tão presente na nossa sociedade, infelizmente, até na política. Temos aqui a Macaé Evaristo, temos o exemplo também da Dandara, da Moara, que foram agredidas por questão da sua negritude e tudo mais. E as pessoas, elas
desrespeitam, né, quando elas percebem que estão ocupando um espaço político, um espaço de expressão na sociedade. Então, é muito importante que toda a sociedade, não só nós que somos negros, repudiem esse tipo de comportamento. Repudiem, porque eu fiquei extremamente chocada ao ver as agressões, né, que a Macaé, a Moara, a Dandara e tantas outras nesse nosso Brasil tão imenso sofrem, né? E são agressões que precisamos repudiar, precisamos ir para a mídia falar, porque são coisas que que precisamos combater, acima de tudo. Eu costumo dizer, Thay, que, igual, por exemplo, eu acompanho muito essas candidaturas negras que elegeu-se agora com esse foco na militância. E a maioria, olha, 99% das candidaturas negras que foram eleitas com esse foco, elas estão sendo agredidas. E olha que nós não temos nenhum ano que essas meninas foram empossadas, né? Então, é o empoderamento do fascismo, né, que está trazendo essa onda toda. Todas já foram agredidas, algumas até com bala, com tiros na casa, né? Tipo a Erika Hilton, me parece que é de São Paulo, né? Então já foi agredida até com tiros. E isso é muito sério. E aí uma grande pergunta que não quer calar é: por quê? Por quê? Lembra do espaço que nós falamos na sala de aula? Quando você começa a ocupar aquele espaço que até então era só um determinado segmento, homem, branco, com determinada faixa etária, porque se for muito velho também não ocupa, porque a discriminação vem em cima dos idosos e vai por aí, né? Então, quando vê um outro personagem ocupar esse espaço, aí já é motivo de, né? Mas voltando aí à questão dos tipos de peças que eu faço, então agora, porque o pessoal veio falar assim em moda afro, acha que é uma modinha, acha que, eu costumo até dizer que não é moda, porque a moda passa, né? E a questão afro, ela tá aí, é para ficar. É resistência, né? Faz parte da nossa cultura. É um processo. E eu estou fazendo também agora, além de fazer vestidos de festa, igual esse mesmo, que está aqui atrás, né, preto e branco, é um vestido de festa. E estou fazendo vestidos de noiva agora para alugar, né? Vestido de noiva. Nossa, que legal! Às vezes o pessoal pergunta assim, mas tem saída? Não sei, eu falo assim, gente, saída depende da pessoa, depende do gosto, depende da história, né? Então, eu acho que essa questão é muito séria, né? Você levar algo que representa o mundo daquela pessoa, que representa o modo de pensar daquela pessoa, né? E é isso aí. A Ofélia está falando aqui, chegamos para ficar, não Ofélia, vamos nos calar. Ofélia da até vontade de casar ao ver seus vestidos juntos. Pois é, mas é isso aí, né? E aí a gente vai produzindo várias coisas, batas para questão religiosa, vários produtos, né? É tanto que às vezes o pessoal chega aqui e fala assim, eu não quero assim usar algo muito colorido, tal. Eu falei assim, não, aqui tem cor para todo mundo. Inclusive para quem já morreu. Inclusive para o defunto que está no caixão. Tem uma menina aí que falou que já mandaram ela tirar o turbante. Eu esqueci o nome. É a Preta. Já me mandaram tirar o turbante, porque era coisa do demônio. Isso é um absurdo. Preto, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um crime. Isso é um crime cultural. Isso é um crime contra a nossa população. Isso é um total absurdo. Eu não sei se você já percebeu que a maioria, né, 90% das questões negras no Brasil sempre é remetido ao negativo. O samba, por exemplo, durante muito tempo, foi colocado como coisa de malandro. Isso. Quem fosse
pego numa roda de samba era preso pelo crime de vadiagem. A capoeira nem se fala, né? Agora, recentemente ou sempre, o turbante, olha, por incrível que pareça, a minha irmã, ela já foi discriminada agora, não tem nem 2 anos, porque ela estava usando turbante. O moço se recusou a dar para ela um copo d'água. E ela estava com uma roupa belíssima, uma saia e com um turbante. Aí ela chegou na casa e pediu uma água. O moço falou assim, olha, não tem água. E por incrível que pareça, nós ficamos ali. Daí a pouco passou um outro homem e pediu água para ele. Ele foi e deu água para o moço. E a minha irmã ficou assim, ó. Aí eu falei, Zélia, isso aí é o que a gente fala pro Brasil inteiro e todo mundo fala que a gente tá com mimimi. Por incrível que pareça, né? Eu não vou falar a cidade não, mas é uma cidade histórica, com muito negro, maravilhosa, tem um carnaval maravilhoso, e ela foi discriminada, assim, né, visivelmente, e a gente percebeu na hora, né? Mas é isso aí. Aí eu tô aí com essas diferentes criações, né? Mas vivemos, né, na resistência, né? A mentalidade vai ter que, uma hora, mudar através da educação, Juca. Você traz a questão da cultura, você traz a questão maravilhosa da sua arte, mas com a educação também, a gente precisa trazer para dentro e para fora da sala de aula essas questões, para que possamos debater, para que possamos trabalhar tudo isso e combater, de fato, o racismo. Tirar essa mentalidade escravocrata e, assim, doentia, né? Porque é uma coisa tão absurda que daqui a algum tempo, Juca, a gente nem vai acreditar que a sociedade viveu tudo isso, que a sociedade elegeu um político do qual, né, estamos vivenciando. A situação que nós estamos vivenciando, ela não é nada agradável. Eu costumo dizer que a realidade do negro, do povo afro-brasileiro no Brasil, nunca foi agradável, mas agora está muito crítica. Por quê? Já não é mais uma situação de desigualdade, mas é uma situação de assassinato. Deliberadamente assassinato, genocídio. Essa é a realidade do negro, do afro-brasileiro no Brasil, hoje. Então, isso tem que ser, de alguma forma. Eu estou vendo até alguns artistas se posicionando contra, né, esse genocídio, contra esse governo. Eu estou achando interessante, mas, por outro lado, eu coloco também o seguinte, que toda arte, ela tem que estar engajada. Toda expressão cultural, se ela não estiver engajada com o social, com as lutas dos povos, ela é uma arte morta. Eu falo isso porque aqui em Betim nós temos muitos colegas conhecidos que são da área da cultura. E em momento nenhum eles fazem essa discussão política. Inclusive, em alguns momentos, eles chegam até a falar que não tem nenhuma questão partidária. E eu penso que o sentido, a realidade hoje, ela está tão crítica, está tão de morte, que você tem que fazer uma opção partidária. E aí eu estou falando de partido mesmo, político, projeto de vida. Partido político que tem a ver com projeto de vida. E que aí não é só projeto de vida para negro, para branco, é para todos. Você citou ainda há pouco a questão dos ancestrais, dos antepassados. Muitos perderam a vida até mesmo porque se posicionaram. Se você tem um engajamento social, cultural, seja onde for, porque eu costumo dizer que movimento negro são vários. Tem o hip hop, tem a capoeira, tem o samba, tem o empreendedorismo, tem o congado,
Então, são vários o movimento negro. Agora, se esses movimentos, sindicatos, movimentos religiosos, etc., se não tiver um engajamento social, político, está morto. Se não incomodar, tem algum problema. Tem algum problema. É igual eu falo, a opção religiosa que não incomodar, está com algum problema. Está com algum problema. Porque tanto as religiões de matriz africana quanto as religiões cristãs, elas são religiões que incomodam. As religiões de matriz africana, por exemplo, elas vão se basear na natureza. E aí? Como é que nós vamos fazer para proteger a natureza? Numa situação que hoje está caótica. Mas é isso. Eu falo demais. Estamos, então, caminhando para finalizarmos essa live maravilhosa com o nosso querido Jucá, com o nosso querido Gilberto. E, assim, eu gostaria de rememorar também a Terça Negra de Pernambuco, que é também um movimento de resistência cultural, né, da minha terra, onde os negros se encontram para difundir a cultura. Se encontravam e se encontram, né? Por conta da pandemia, a gente não pode dizer se encontram, porque agora está tudo muito virtual. Mas, assim, eu gostaria de agradecer a todos, né, que estiveram aqui presentes, e agradecer a todos os amigos queridos, a todos que estão, né, aqui no Comitê de Rua, estão no canal da Thay Araújo, que nos prestigiam. Agradecer ao Juca, né? Ao Gilberto, que abre esse espaço maravilhoso. Agradecer a todos que estiveram presentes no dia de hoje aqui. Mandar um beijo para todos, né, que prestigiam, que participaram, que escreveram tantas coisas que o Gilberto colocou aí na tela, mas não conseguimos ler tudo, mas acompanhamos. Um beijo para todos. Eu vou passar a palavra final, vai ser do Jucá, o nosso convidado querido, né? E, assim, só temos a agradecer, porque o fortalecimento da nossa cultura, fortalecimento da educação, o fortalecimento das pessoas, das mulheres e homens negros na política, isso faz com que possamos, de fato, mudar, né, ocupando esses espaços na sociedade, que possamos participar de espaços de decisão, sabe? Então, assim, combater, porque não adianta a gente ter representatividade com pessoas que não nos representam dentro da questão da negritude, não nos representam em nossa cultura, então precisamos que nós estejamos lá para participar dos diversos segmentos de expressão na sociedade, para que possamos, de fato, participar e, de fato, fazer a diferença nesse nosso país. Muito obrigada a todos. Vou passar a palavra final para o nosso querido Juca, que traz esse empreendimento, essa inovação. E eu adoro, o nome da marca, o quebra-conceito. Realmente quebra-conceito. Muito obrigada, gente. Agora é com você, Juca. Ok, pessoal, muito obrigado. Thay, muito obrigado. Gilberto, muito obrigado. O Comitê de Rua, né? Esse projeto Papo Reto do Comitê de Rua é muito bacana, né? E para mim foi um prazer. Eu só gostaria de deixar a seguinte mensagem. Use aquilo que você gostar. Tá? Se vista da forma que você querer. Se liberte. Saia daquele quadrado que tentaram nos colocar a vida inteira e que tentam nos colocar a vida inteira. Aquele quadrado, principalmente um quadrado eurocêntrico. Vista o que é seu, o que é do seu povo. Isso é que é importante. É claro, vai incomodar? Vai desagradar? Vai. Mas uma coisa é certa, você vai estar deixando a sua mensagem, não só para as outras pessoas,
Mas você vai estar deixando também uma mensagem para você mesmo, isso é que importa. Você vai estar trazendo fortalecimento para você, porque você teve a coragem, você teve a fortaleza de usar algo que alguém olha e fala, uau, é? Então isso é que é importante, você se empoderar daquilo que é seu, seja uma comida, seja uma religiosidade, seja uma vestimenta, seja um cabelo, seja um sapato, seja um acessório. Então, isso equivale, ok? E aí, a quebra-conceito está aí. Nós até estamos mudando de símbolo. Eu vou começar agora a usar um sankofa, né, Gilberto? Depois a gente pode até falar um pouquinho dele, né? De como foi a mudança. E queria agradecer muito a vocês. Depois podem acessar aí a quebra-conceito. Vocês vão ver lá no Instagram, e mais ou menos um pouquinho do nosso trabalho, do que eu faço, do que a gente faz. E aí pode estar também comprando, né? Porque a quebra-conceito está muito atrelada a essa questão do preço justo, sabe? Além das ideias, ela está muito atrelada à questão do preço justo, até para a gente não cair nesse capitalismo louco que está aí, onde você só quer ganhar e oprimir. Então, a ideia da quebra-conceito está muito ligada a essa questão do preço justo, né? E o Black Money, né? É claro que aí já é uma outra discussão que a gente pode estar discutindo um outro dia. Muito obrigado e um axé, assim, muito baiano, com muita farinha, com muita rapadura, com muita carne de sol, com muito dendê. Sigamos sendo resistência, não é, Juca? Viva o Nordeste, né? E viva o Brasil! Viva o Brasil. Muito bom, muito bom. Gente, a gente está chegando no final, então, dessa nossa conversa. A gente precisa fazer aqui os agradecimentos à Secretaria de Comunicação do PT de Minas Gerais, pela oportunidade de proporcionar a gente fazer esse programa. Um agradecimento especial ao Ofélia Hilário, secretária de combate ao racismo do PT de Minas Gerais, porque é ela que é a incentivadora, inclusive o nome do programa quem escolheu foi a Ofélia Hilário. Então, muito obrigado, viu, Ofélia? E um agradecimento muito especial também ao Israel do Vale, que foi com quem a gente começou a trabalhar na TVPT, fazendo esse trabalho de bastidores aí, foi o que deu as primeiras dicas para a gente aí em termos de comunicação na internet e tal. E a gente precisa ocupar essa internet, né? Quero também fazer aqui um agradecimento a todas as pessoas que estiveram acompanhando a gente aqui, fazendo os comentários. Em especial, quero agradecer a Sidneia Santos, lá de Ouro Preto, também professora de História, e nos comentários aqui colocou muita coisa interessante e muito conhecimento aqui para a gente também nos comentários. E quero aqui aproveitar ao vivo, online, fazer um convite para a Sidneia Santos para vir bater um papo com a gente, trazer coisas aqui para enriquecer o nosso papo, o nosso diálogo e esse programa do Papo Reto. Tá bom, Sidneia? Um beijo para você e para todos aí que acompanharam aqui com a gente, né? Aqui a Sidneia está dizendo aqui, ó, há muito a decolonizar no Brasil, o racismo estrutural nos corrói. Então é isso. Foi muito bom, Ubuntu, prazer. Tchau.